Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o canal Filopolíticos, eu sou o professor Cido. O Olavo de Carvalho, o guru para os bolsonaristas e também para o Bolsonaro, chegou ao fim da sua existência neste mundo. Assim como todos nós teremos esse fim. Às vezes, quando nos deparamos com pessoas que dominam, que exercem um certo domínio de poder no mundo, e isso já tem acontecido muito no passado, com diversos tipos de pessoas que nós possamos imaginar neste momento. Ou pessoas muito brilhantes, pessoas que têm um poder de fala, pessoa que de uma certa forma exerce um domínio, um poder sobre a população. E o que a gente tem visto no passado é que, de alguma forma, essas pessoas, um dia, elas tiveram o seu fim. A morte é o limite de tudo. É o limite em que a própria vida, ela nos mostra que de tudo que podemos ser nesse mundo, mas um dia nós teremos o nosso fim. Esse fim acaba acontecendo com a morte. O fim de uma existência. Olavo de Carvalho passou por esse mesmo caminho. Chegou ao fim de sua existência nesse mundo. Isso foi o que aconteceu. E todos nós iremos passar por isso. Muitas vezes, quando a gente, como eu falei para vocês, assim, determinadas pessoas que exercem um certo poder, um certo domínio na sociedade, no mundo e assim por diante, a impressão que se tem é que parece que esse tipo de situação ou pode acontecer com a própria pessoa que está exercendo um domínio de poder, de que parece que ela vai viver para sempre. Ela vai ter uma vida interminável. Aí chega esse momento limite. Esse momento em que a própria vida, ela nos apresenta o limite, o fim término, ou o término. A finalização de uma existência nesse mundo. Isso aconteceu com o Olavo. Eu quero aqui lembrar, eu acho que vocês devem conhecer muito bem, tem um filósofo, o Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, ele, inclusive nas suas palestras, em boa parte de suas palestras, ele sempre retoma isso. E ele acabou escrevendo um livro, cujo título é uma pergunta. Qual a sua obra? Quando você deixar de existir neste mundo, o que você vai deixar de bom e de interessante para que as pessoas, quando lembrar de você, elas possam assim lembrar de coisas boas? Lembrar que você foi uma pessoa importante para o mundo, para todos nós. Isso porque as pessoas que vão perceber dessa maneira, elas vão perceber porque elas vão olhar as suas obras. E aí a pergunta que podemos fazer é assim: quais foram as obras que o Olavo de Carvalho deixou para o mundo? O que de bom Olavo de Carvalho deixou para o mundo, para as pessoas? Quais foram as contribuições de Olavo de Carvalho para o mundo, para as pessoas, para fazer com que o mundo, inclusive, até melhorasse e não piorasse? Quais foram as contribuições? Ele deixou muitos seguidores. Isso é verdade. Muitos seguidores e muitos mesmo. Dos quais esses seguidores, tipo discípulos bolsonaristas, por exemplo, o Bolsonaro, desde quando inclusive ganhou as eleições, o que ele acabou trazendo como se fosse alguém, um intelectual, que difundisse essas ideias extremistas da direita, ele acabou trazendo o nome do Olavo de Carvalho. E não apenas isso.
Olavo de Carvalho indicou ministros para comporem o governo, né? Desde o começo, por exemplo, do Olavo de Carvalho. Eu me lembro de alguns desses ministros, como ministros da Educação, 2 deles, né, que ocuparam aí o cargo de ministro da Educação, que eram olavistas. E aí nós tivemos outros do meio ambiente e assim por diante. Olavistas, assim, bem considerados como discípulos, adoradores do pensamento de Olavo de Carvalho. Além dessas coisas, o Olavo de Carvalho também, ele dava cursos, ele tinha uma influência muito grande, por exemplo, nas redes sociais. E não eram poucas pessoas que seguiam Olavo de Carvalho. Havia milhares de pessoas que seguiam Olavo de Carvalho, que ouviam o que o Olavo de Carvalho tinha a dizer. Muitas dessas pessoas, inclusive, leram seus livros, porque ele publicou livros. O Olavo de Carvalho era um difundidor de ideias. E, claro, ele tinha ideias, ele tinha, assim, uma ideologia muito defendida, muito declarada, inclusive, por ele, que essas ideias, essas ideologias, todas elas eram conjugadas com a extrema-direita. Essas ideias, essas mesmas ideias que são, assim, trabalhadas e até implementadas enquanto poder, o que nós temos aí, que está aqui no poder do governo, desse desgoverno, o Bolsonaro. Então, esse é o Olavo de Carvalho. Eu quero, assim, para complementar aqui, algumas coisas, assim, que saiu, inclusive, na imprensa. Tem aqui a filha, né, a filha do Olavo de Carvalho, que é a Heloísa de Carvalho, né, que ela afirmou, inclusive, nas redes sociais, de que o pai teria morrido de Covid, né, de Covid-19. E é bom que se diga que o Olavo de Carvalho, ele foi, assim, um grande disseminador e uma pessoa, como eu falei, que como ele tinha uma influência muito forte, assim, em termos de ideias, aquele que trabalhou muito do ponto de vista do negacionismo contra vacinas, por exemplo, né? E até mesmo contra a questão da Covid, né? Isso é importante a gente levar em consideração. O Rui Nogueira, ele tem uma frase, assim, que também a gente encontra nas redes sociais, que ele diz assim: todos os filósofos consideram Olavo de Carvalho um imbecil, e todos os imbecis o consideram um filósofo. Eu achei muito interessante essa frase. Eu, por exemplo, nunca considerei que Olavo de Carvalho fosse filósofo, né? Então, todos os filósofos, isso dele dizer que todos os filósofos está certíssimo, porque eu sou da área de filosofia e nunca considerei Olavo de Carvalho como filósofo. Todos os filósofos consideram Olavo de Carvalho um imbecil, e todos os imbecis o consideram um filósofo. Aqueles que o consideram como filósofo realmente são imbecis, poderíamos dizer, né, junto com o Rui Nogueira. Para encerrar, eu queria trazer aqui para vocês, assim, as chamadas, aquelas frases, né, muito conhecidas e que são assim, conhecidos na imprensa de um modo geral, né, nas redes sociais, ditas pelo Olavo de Carvalho. E então eu vou começar aqui, não dá para a gente, né, colocar, são muitas frases, foram aqui selecionadas algumas frases mais importantes. Nós temos aqui em torno de 8 frases. Uma primeira frase é assim: o medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. Isso ele disse em maio de 2020. Uma outra frase, também assim, muito conhecida, de Olavo de Carvalho: só um perfeito idiota pode imaginar que a disseminação do vírus chinês no mundo foi um acidente. Mas o Ocidente está repleto de perfeitos idiotas, diante dos quais os chineses têm um justificado senso de superioridade. Isso, assim,
vem demonstrando assim o quanto que, inclusive, o Olavo de Carvalho, ele foi um desses assim que conseguiu convencer um monte de gente de que o comunismo estava tomando conta do mundo e que esse comunismo era liderado pelos chineses, né? Uma outra frase dele, isso aqui não é apenas frase, todo mundo sabe assim como que era na prática, né, o Olavo de Carvalho, que ele fumava em qualquer lugar, em ambiente fechado, dando entrevista e assim por diante. Cigarro não faz mal. Isto tudo é uma empulhação da indústria farmacêutica que vendem remédios que matam a população. De um lado ele falando da indústria farmacêutica e do outro lado defendendo a questão de se fumar, que é tudo besteira, que, né, o que dizem, o que falam a respeito de quem fuma. Para mim, essa questão de terra plana é como qualquer outra. Ninguém tem certeza de porra nenhuma. As pessoas sensatas se divertem com a investigação, os neuróticos se ofendem com a pergunta. Essa frase aqui é muito interessante porque aqui está por trás dessa frase a afirmação dele de que a Terra é plana, né? Para mim, essa questão de Terra plana é como qualquer outra. Ninguém tem certeza de porra nenhuma. As pessoas sensatas se divertem com a investigação, os neuróticos se ofendem com a pergunta. Ele queria dizer que ele estava jogando no ar um questionamento, né? Mas que no fundo, confundia a cabeça das pessoas e levando a esse entendimento de que a Terra é plana. Estão usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes da Pepsi. Isso também foi o que, né, pegou muito essa afirmação dele, de que estavam usando células de fetos, né, abortados como adoçante nos refrigerantes na Pepsi. Outra afirmação dele sobre a China. China, um governo que não consegue sequer resolver os problemas de higiene do seu próprio povo, quer mandar no mundo. Isso, esse ponto assim, essa aversão que ele tinha em relação à China. A distribuição de kit gays continua em alta no Brasil, que também foi aquele que, né, acabou jogando, né, aí, da época, inclusive, da campanha eleitoral de 2018, contra o Haddad, né, de que ele estava defendendo que o kit gay estava sendo levado nas escolas e assim por diante. É isso que eu tinha a dizer aqui hoje para vocês, trazendo aqui essa morte, né, esse fim do Olavo de Carvalho. E peço a todos e todas vocês que continuem aqui no canal, apreciando os vídeos que eu posto aqui no canal e pedindo também que se inscreva e que também dê aí o seu joinha. Muito obrigado e até a próxima.